Boa tarde, meus queridos amigos, irmãos, ouvintes aqui do programa Voz Missionária Sem Fronteira. Meu nome é Billy Graham. Hoje eu venho aqui trazer uma palavra, uma mensagem para o seu coração de liberdade. O que acontece, meus irmãos? Muitas vezes a gente se pega pensativo, cobiçoso com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com o que o mundo tem a nos oferecer. Mas eu venho aqui te trazer uma palavra hoje e dizer que o mundo não tem nada pra gente, irmãos. As promessas de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo para as nossas vidas são muito melhores e muito maiores. E por isso eu venho falar sobre liberdade. Eu gostaria de agradecer a Deus pela tua vida, que está me acompanhando aí. Eu não faz muito que comecei os vídeos aí, então eu peço a colaboração, peço entendimento de vocês, paciência, para que a gente consiga, como uma união em Cristo, conversar e levar a palavra e conversar sobre essa maravilhosa palavra que está sempre nos renovando todos os dias. Eu gostaria de começar fazendo a leitura em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que acontece, meus irmãos? Muitas vezes hoje, o mundo, ele nos aprisiona pelos vícios, pelas tentações, pelas vontades, pelo pecado. Mas Cristo, ele veio e ele nos disse que a gente conhecerá a verdade e a verdade nos libertará. Mas o que é a verdade? Salmos 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu fico muito feliz em pensar assim, porque quem não quer viver em verdade? Quem não quer ter uma relação verdadeira? Quem não quer verdade dentro da sua casa, do seu casamento, da sua família, seus filhos, filhas? Quem não quer uma transparência, uma sinceridade que a gente pode contar para todas as horas? Verdade. A verdade é a palavra, meus irmãos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então a gente deve buscar esse conhecimento para a gente se santificar, porque a santificação é um dos desejos de Deus para a nossa vida. Mas por que eu venho trazer o tema de liberdade? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio para nós, irmãos. Ele veio, ele se entregou. Ele era Deus, ele estava em Deus. E ele se esvaziou. E ele veio a esse mundo e veio para servir, não para ser servido. E aqui ele nos traz essa verdade, que é a palavra, irmãos. Eu tô repetindo isso porque eu sei que muitas pessoas não leem, muitas pessoas não se aprofundam e muitas vezes a gente lê e a gente não entende. Mas você que está lendo e não está entendendo, eu te digo, continua lendo, porque Deus, ele revela no nosso dia a dia. Às vezes a gente está vivendo algo nada a ver, que a gente não espera. Quando vê a palavra de Deus, vem na nossa mente e nos revela o que a gente estava vivendo, que estava lendo. E na nossa vida ela vai se revelando. E é algo maravilhoso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A gente tem que viver uma vida livre, irmãos. Vive livre em Cristo, sabendo o que é errado, sabendo o que não é errado, sabendo o que a gente pode fazer.
Porque Jesus nos disse que a gente é livre. Para viver nossas vidas, a gente é livre. Só que a gente, muitas vezes, se aprisiona pela nossa própria mente. Então a gente deve se libertar, meus irmãos. E a gente deve buscar a graça de Deus, que é um dom de Deus para a nossa vida. Para que a gente a cada dia consiga fazer mais e não se canse de fazer o bem para o próximo, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para o nosso trabalho, para as pessoas que nos amam, dentro da nossa casa, nos supermercados, aonde quer que a gente vá com a graça de Deus, porque nós somos livres para ir. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. João 15:17. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é um dom de Deus. Deus nos dá a graça, e a graça nos capacita a dizer não para o pecado. Por isso que nós somos livres para ir, livres para falar, livres para fazer, porque Deus nos dá a sua graça, e a graça nos capacita a ter domínio sobre o pecado, a dizer não para o pecado, a dizer isso não agrada ao meu Deus, eu não vou fazer isso. Ai, por que tu veio aqui? Eu venho porque eu sou livre, porque eu posso estar aqui. Deus, Jesus Cristo, me autoriza a ir, e Ele me dá a sua graça para me dizer não ao pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pelo sacrifício de Cristo, irmãos, nós somos livres. Livres para ir, livres para fazer, livre para andar. Para de se aprisionar e dizer que tu não pode, eu não posso fazer isso. Jesus, Ele te capacita a fazer. Vá, viva, mas saiba que vivam como as pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vai, vive, irmão, mas não use essa liberdade como desculpa para te fazer o mal. Continua debaixo da graça, debaixo das promessas, debaixo da palavra do nosso Senhor, que nos prometeu que voltaria, e Ele vai voltar, irmãos. Vejam o mundo, vejam as pessoas. É nesses momentos que a gente deve se aproximar cada dia mais de Cristo. 1 Pedro 2,16. Agora 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Reviste-se-lhe, resiste-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5,8. Não ache, irmãos, que o mal está só no mundo. Hoje, muitas igrejas estão corrompidas, mas não se corrompa por eles, não se corrompa pelo mundo. Viva livre em Cristo. E não permita se afastar da graça. Busque a graça de Cristo. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Billy, eu tô cheio de problemas. Billy, eu não consigo superar. Billy, eu não aguento mais. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma saída. Busca o temor do Senhor, que é a vida. E meus irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não desistam de buscar a sua face. Tá difícil, não desiste de buscar a sua face. Salmos 111, 10. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Entrega teu caminho ao Senhor. Busca a sua face. Confia nele nos momentos difíceis, de dificuldades. Jesus, irmãos, ele passou se não a maior medo, angústias desse mundo. Ele foi morto numa cruz, irmãos, por nós, por mim, por ti. Busca a sua face, enfrenta o perigo, enfrenta as dificuldades deste mundo com fé. E busca a graça, e busque, acima de tudo, a face de Deus, o temor a Ele,
que nos leva a uma vida de entendimento, que nos leva a uma vida de amor, a uma vida de esperança num amanhã melhor. Liberte-se da palavra do homem e conecte-se na palavra de Deus. Eu entrego as tuas palavras, espero que edifique sua vida. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. A gente tá aí para aprender e melhorar. Sei que não sou perfeito, mas estou aprendendo. E eu espero que Deus abençoe sua vida. Não desiste, meu irmão. Eu te amo, viu? Grande abraço e Deus abençoe.